prazer estar, ao fim de tanto trabalho que é realmente, estar com estas caras a olhar. Eu já vos conheço, não só pela fotografia, mas o que vai dentro do vosso coração. E muito obrigada pela vossa presença. Isto resume-se maioritariamente a pessoas que participaram na coletânea, mas também há algumas especiais que estão presentes. A essas, o meu muito obrigada pela vossa presença. Eu tenho aqui à minha esquerda, à minha direita, uma senhora que é Ana Maria Gamalho, que está em representação do outro braço da coletânea, que é o braço da coletânea de poesia Galay Colusa. Ela está a substituir o presidente dessa associação, que é uma irmandade, como eles denominam, e ela vai apresentar-se, e de seguida será Ivone Dias Ferreira, que vai fazer, que muito amavelmente acedeu a fazer a apresentação do livro, da coletânea. Muito obrigada. Ana Maria Gamalho. Como ben dixo Esther, son Ana María Gamallo. Boas tardes a todos os compañeiros e compañeiras. Son Ana María Gamallo Fernández e veño dende Galicia en representación da Irmandade Poética e Artística Galay Colusa. Grazas a Esther, grazas a Anxo Boán, a José Carlos Ulloa, a Porto e a todos e cada un dos poetas que coas súas aportacións fan posible que esta iniciativa surxida no ano 2018 xunga os nosos povos. A lingua e a cultura de Portugal e Galicia. Galicia e Portugal, povos irmáns que teñen unha andaina cultural, artística e lingüística dende tempos ancestrais, sendo unha unidade dende seu orixen ata o rexurdimento despois de uns séculos de decadencia. Rexurdimento que sigue adiante, a día de hoxe e cada ano con ahínco, traballo e colaboración. Cada verba escrita, cada letra vertida no papel é o pilar que abandeira os caracteres propios e indiscutibles da nosa lingua dende o seu nacemento hasta os nosos días. Suliñar a variedade temática e métrica de cada unha das obras dos autores, sin ánimo ningún de lucro persoal, reflicta nestas coletáneas, que aunan o seu esforzo para hermanar e ponderar a riqueza da nosa lingua. Conflúen tal variedade de estilos, formas e modos de interpretar o poema que estas composicións mostran unha policromía tan grande e tan diversa que atraen e incitan a lectura de cada nova páxina. A palabra escrita nas páxinas deste novo libro que hoxe se presenta é un ramallete de sentimentos, de paz, amor, tolerancia, sacrificios, de anhelos e fraternidade. Dende Galicia traio o cariño e respeto de todos os compañeiros, os que están presentes e aqueles que por distintas circunstancias non poden estar, pero sí o fan de corazón. E se pechamos un intre os ollos, podemos sentir a súa presenza e seu abrazo. Sinalar o traballo realizado por Xosé Lois, home de grande e exitosa traxectoria literaria e que nesta ocasión nos agasalla co prólogo de Camiños da Poesía de Ouro. Para min é un inmenso honor estar hoxe aquí. Eu non teño dotes de oratoria, pero o feito de que os humildes e íntimos escritos da miña autoría teñan cabida o seu recuncho nunhas páxinas onde tantos e tan grandes escritores e escritoras exponen as súas obras éncheme de ledicia. Desexo, dende o máis profundo do meu corazón, que este proxecto continúe moitos anos máis e que novas xeracións tomen o relevo cando as forzas menguen os que levan o peso da organización e coordinación, ano dende Portugal, ano dende Galicia consecutivamente, para que a voz de todos nós non se apague e a lingua siga viva.
dende a Irmandade, ofrecer a nosa axuda para apoiar a súa encomiable labor, que fan con tanto esforzo, deixando moitas das veces labores, compromisos e encontros familiares que cóstame non calquera está disposto a asumir. O verso é un arte, o arte da palabra escrita, coa rima musical dos sons. O verso é a canle que xungue o pasado co presente e o futuro da nosa lingua. Fagamos que as nosas verbas sexan escoitadas hasta por quen non queira ouvir, que non atope fronteiras nin diferenzas sociais, e que os nosos fillos, os fillos deles e todas as xeracións vindeiras se sintan orgullosas da nosa fala, sexa no lugar que sexa. Espero que disfrutemos deste encontro da poesía, da música, da policromía de cores da palabra dende o respeto, a tolerancia e o amor. Pola miña parte non teño máis que engadir, reiterar o meu agradecemento ante a cariñosa acollida coa que sempre me recibides. As terras, paisaxes, a xente, o arume, a melancolía, esa común morriña están latentes nunha e outra ribeira do Miño. Obrigada. Muito obrigada. Gostei muito das suas palavras, até porque eu creio, Ana Maria, que as minhas vão complementar as suas e vice-versa, como esta relação amiga e próxima que temos entre a Galiza e Portugal. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa, Ana Maria e Esther, e agradeço a honra que me foi dada pela Esther de Sousa e Sá de poder participar neste evento de lançamento da coletânea de poesia Luso-Galaica 2022, coordenada, exatamente como disse, pela versátil mulher da cultura que é a Esther de Sousa e Sá. Peço desculpa por alguma pronúncia menos correta que tenha ao referir nomes galegos ou castelhanos. Peço desculpa também porque só falo português, vou falar devagar. É difícil a tarefa de comentar esta coletânea de poesia luso-galaica que, felizmente, e contra ventos e marés, como dizemos aqui em Portugal, e não sei se há um provérbio equivalente em Espanha, Esther de Sousa e Sá organizou, coordenou e conseguiu que levar a cabo e que fosse editada. Como a própria Esther afirma nas primeiras páginas desta obra, os autores aderiram espontaneamente e o seu objetivo foi o de, e cito, perpetuar a amizade entre dois povos irmãos e partilhar as nossas culturas. Esta adesão espontânea e esta vontade de perpetuar a amizade, que é uma palavra tão bonita e está muitas vezes esquecida ou escondida, devem desde já ser referidas e elogiadas. Amizade que vem de há séculos, embora com fases de maior afastamento e outras de uma ligação mais próxima. Portugueses e galegos, apesar de todas as vicissitudes, nunca deixaram cair ou esquecer o valor da amizade recíproca. Alfonso Daniel Castelao, uma figura vibrante da Galiza do século XX, multifacetado, criador, que construiu um espólio onde encontramos teatro, pintura, contos, romances e um imenso trabalho político, autor da obra Sempre em Galiza, que muitos consideram a Bíblia dos galegos, dedica vários capítulos a Portugal e refere que muitas vezes, sempre que ia a Portugal, se sentia ainda mais galego. Por outro lado, Antão Vilar Ponte, que apesar de licenciado em farmácia, se dedicou intensamente ao jornalismo e à literatura, chegou a afirmar que o galego que não ama Portugal não pode amar a Galiza. Otero Pedreiro, patriarca da literatura galega, escreveu que a Galiza é um prolongamento de Portugal,
ou Portugal, um prolongamento da Galiza. Mas não são só nomes da Galiza que se devem recordar. A verdade é que Portugal também afirma esta amizade e cumplicidade através de, por exemplo, Teixeira de Pascoais, que abre com um poema dedicado aos poetas galegos o primeiro número da revista Nós. Merece também referência o pioneiro Manuel de Oliveira Guerra, criador da revista galaico-portuguesa Céltica, com sede no Porto, em que colaboravam galegos e portugueses. De uma vastíssima lista de personalidades de que me fui lembrando também à medida que lia estes poemas de tantos autores, 65 autores e autoras, dessa vastíssima lista de personalidades da cultura portuguesa apaixonados pela Galiza, refiro ainda Hernani Cidade, Hugo Rocha, António Leite, Rebelo Bonito e António Norton. Merecem também uma especial menção mais recentes nomes: o padre Lourenço Fontes, de Vilar de Perdizes, Cris Cristelo, dos Açores, António Luís Cabral, de Vila Real, Hélder Pacheco, Salvato Trigo, de Porto e José Luís Pires de Laranjeira, de Coimbra, entre muitos outros. São personalidades que contribuíram para que a língua e a literatura da Galiza, que estão na origem da língua e da literatura portuguesa e espanhola, se mantivessem vivas e dinâmicas, apesar dos problemas políticos que fizeram com que o uso do galego fosse limitado durante mais de 600 anos e somente retomasse a sua valorização no final do século XIX. Mas voltemos a falar de poesia, porque é disso que interessa. A poesia, como qualquer outra forma de criação cultural e artística, é um dos pilares das humanidades. Ao seguir os caminhos da emoção, da sensibilidade e da imaginação, o poema transmite conhecimentos e valores humanos. Melhor ainda, ele molda o ser humano de corpo e de alma. Não existe sociedade sem poetas. Mesmo que o ato de criação seja solitário, os poetas não vivem isolados ou trancados nas suas torres de marfim. Pelo contrário, eles são criadores de um universo que nos oferecem e que nos oferecem para ser compartilhado. Seja a sua poesia escrita ou cantada, os poetas exercem um papel educacional muito importante. Os filósofos da Grécia Antiga perceberam isso e, na sua visão, a poesia era a encarnação de uma experiência de aprendizagem, uma cultura geral que precedia todo o conhecimento especializado, científico ou político. Eles sabiam que estudar Homero e outros poetas era importante para moldar a mente dos jovens gregos. E essa influência, subejamente reconhecida, levou até Platão, na sua obra A República, a banir os poetas da sua cidade-estado devido ao facto de Homero, o poeta, ter retratado os deuses de forma negativa nos seus poemas. As reservas de Platão quanto a Homero, sem dúvida, têm a ver com o que a poesia é e quanto com o que ela não pode ou não deve ser, para Platão, pelo menos. Então, o que é a poesia? Se lembrarmos o escritor argentino Jorge Luís Borges, ele afirma que a poesia é a expressão do belo por meio de palavras artisticamente alinhavadas, realidades que estão num lugar tão profundo dentro de nós que somente podem ser expressas por meio de símbolos que todos os seres compartilham. A poesia é feita, como já disse há pouco, para ser compartilhada, mas de forma sensível. Ela molda o ser humano de corpo e alma, ao seguir os caminhos da emoção, da sensibilidade e da imaginação. É um veículo para a transmissão do conhecimento. Um sentido de bem e mal, de história, de grandes feitos de homens e mulheres, tradições antigas e relações com a natureza. A poesia é um despertar dos sentidos por meio da criação de beleza em forma de linguagem e palavras, mas também o cultivo da imaginação e da memória. Lembro o poeta e filósofo francês Paul Valéry,
que no seu livro Ego Scriptor escreve: o objetivo do poeta não é comunicar um pensamento, mas sim dar à luz um estado emocional no outro que é semelhante, mas não idêntico ao dele. O poeta nunca para de criar perigosamente, entre aspas, como diz Albert Camus. Um livro de poemas pede que seja lido com calma, saboreando cada verso, tentando relacioná-lo com as nossas experiências pessoais e até voltando a ele e à sua leitura algum tempo depois. Não é algo que se faz com pressa, mas que exige pausa, interpretação e apreciação. Um livro de poesia não se lê apenas uma vez. Vamos buscá-lo à estante sempre que precisamos de nos sentir compreendidos ou de sentirmos calor, afeto, percepção do outro e de nós próprios. A poesia permite a construção de símbolos e metáforas, porque brinca com ritmos, com sons e com a linguagem e enriquece a nossa leitura crítica, a nossa capacidade de interpretar, a nossa criatividade. Este livro de poesia e de poesias que agora se apresenta, sugiro que também deva ser lido tal como acabei de dizer. É uma boa receita. Leiam-no com calma, leiam-no pensando em cada uma das palavras que cada um dos autores e das autoras nele escreve. Não posso deixar de mencionar o prefácio escrito por, e peço que me desculpem se leio mal, José Luís Garcia. José Luís Garcia. Peço desculpa. Investigador e divulgador da lusofonia, poeta dedicado a vários géneros literários e à arte, autor de peças teatrais, estudioso da realidade social, ativista político e cidadão empenhado. É também um estímulo à escrita poética e um incentivo à publicação de obras deste tipo, aquilo que ele diz, as palavras que escreve no seu prefácio. Talvez porque, como atento e fervoroso trabalhador em prol das literaturas em 2 dos mais antigos idiomas da Península Ibérica, conhece a importância de momentos como este, de troca, de partilha e de conhecimento entre os povos. Ele próprio escreveu, e eu não resisto a ler este pequeno trecho da sua autoria. A festa poética da lusofonia foi cantada pelas chácias e meigas, que viajaram nas correntes cálidas que banham a costa atlântica da Península Ibérica e que vivificam nesta terra galaico-lusitana, verde e viçosa. Puro atlantismo. Uma terra privilegiada pelo mar aberto a todas as nações e continentes sobre as que navegou a nossa cultura comum, transportada na língua portuguesa. Língua antiga e nova, nascida na Galiza do Norte e cultivada no verde longo dos pinhais da Galiza do Sul, como os que fez crescer Dom Dinis sobre as dunas costeiras de Caminha, de Moledo ou de Âncora. Tudo isto vai reforçar a importância desta coletânea Caminhos da Poesia 2, coordenada por Esther de Sousa e Sá, que hoje aqui se apresenta. Do excelente prefácio do próprio José Luís Garcia, que acabei de referir e homenagear merecidamente, verdadeira lição de história da literatura luso-galaica, retiro agora algumas palavras sobre esta mesma obra que aqui temos. Ele escreve que nesta coletânea podemos ver um leque de formatos de excelente equilíbrio, um conjunto de variedades líricas feito e aclimatado ao som harmónico de cada individualidade poética. Da leitura do livro, para além da poesia que nos envolve e seduz desde o primeiro momento, retirei ainda, eu própria agora, a simplicidade com que estes nomes da poesia portuguesa e da língua se apresentam. Peço desculpa de não poder citar todos, mas são 65. Escolhi ao acaso alguns galegos, alguns portugueses. E mais uma vez peço desculpa
pela minha pronúncia dos nomes galegos. Adela Figueiroa Panice afirma, é assim? É ótimo. Afirma nas suas notas biográficas que, e entre aspas, pretende escrever coisinhas que possam ter interesse para outra gente, além de mim mesma. E ei-la a escrever sobre um desejo. Quero te ver refletido sobre os espelhos do rio fresco, no claro e sombriço verdor calmo e desejado. Alba Lara, por outro lado, afirma na sua apresentação frases poéticas que logo nos entusiasmam a ler o que produz. Diz ela, ou escreve ela, neste livro, para a sua própria apresentação: com a caneta entre os meus dedos, atravesso céus cheios de estrelas e de luas, e o papel é a minha festa com o universo. Ela, a poesia, é a música e o sol da minha alma. E escreve então num dos seus poemas: como choram as estrelas nesta noite de tristeza, como chora o meu coração desgarrado de dor, o meu corpo já não tem forças, não quer seguir vivendo neste mundo de tristezas e de tão poucas alegrias. Uma outra autora, Maica Pastoriza Paz, descreve assim a terra que a viu nascer. A minha terra chama-se Costa da Morte, rodeada de mar por todas as partes. Um mar bravio com aroma a conchas, um mar que ruge e chama pelos seus marinheiros perdidos ao longo de anos de naufrágios. Confesso que quando li isto me lembrei de Fernando Pessoa, ao mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Refiro ainda Marília Manuela de Bessa Teixeira, que, segundo ela, portuguesa, pelo gosto de partilhar o amor pela arte poética, está já a ultimar a última edição do seu primeiro livro de poesia. Eu espero que já tenha saído, esteja mesmo para sair. Ou ainda António Pina, que afirma nas suas notas biográficas ter feito percurso profissional em departamentos técnicos de projeto. Poder-se-ia pensar que algo tão concreto não deixaria sobressair essa sensibilidade sentimental que se encontra na poesia. Mas eis que a sua profissão se contraria no poema com o título do Amanhecer, de que vou ler apenas alguns extratos. Amanhece quando nos teus olhos claros esvoaçam pássaros pelos seus prados verdejantes. Amanhece quando toco a brandura da tua boca e os olhos se cerram incondicionalmente. Espontaneamente tudo em mim amanhece, quando te sinto presente e resplandecente nas sílabas doces que o beijo silencia. E são tantos e tantas 65 poetas que não nos deixam a possibilidade de falar de todos e de todas nestes minutos que já vão longos e estou quase a terminar. Mas a todos e a todas dou os parabéns e quero continuar a ler. Acredita que vale a pena. Por isso, e esperando ter-vos entusiasmado num percurso de registro de muito poucos dos muitos que trabalham e lutam pela ligação cultural, íntima e fecunda entre a Galiza e Portugal, onde não posso deixar de voltar a referir a corajosa e competente Esther de Sousa e Sá, só posso terminar usando melhores palavras do que as minhas para definir poesia. E eu escolhi 4 personalidades e respectivas opiniões sobre o tema. Humberto Eco. A poesia não é uma questão de sentimentos, é uma questão de linguagem. É a linguagem que cria sentimentos. Mia Couto. A poesia não é apenas um género literário, mas um olhar revelador de mistérios e uma sabedoria resgatadora da nossa profunda humanidade. A poesia é um modo de ler o mundo e escrever nele, em outro mundo. E quem diria que John Kennedy, o presidente americano, pensava assim: quando o poder conduz os homens para a arrogância, a poesia lembra-os das suas limitações.
Quando o poder estreita as áreas do interesse do homem, a poesia lembra-o da riqueza e da diversidade da sua existência. Quando o poder corrompe, a poesia limpa. Termino com uma frase de Teixeira de Pascoais, que já aqui referi como grande defensor da cultura luso-galaica. A ciência desenha a onda, a poesia enche de água. Vamos encher os nossos corações e os nossos ouvidos neste ambiente de poesia. É para isso que estamos hoje aqui e muito obrigada por me terem ouvido. Mas antes, porém, vamos ter a nossa menina universitária que toca esta flauta comemorativa da música. Já se teria feito a fasquinha Eunice Amorim. Ora, antes de mais, muito boa tarde a todos. É um prazer estar cá. Muito obrigada pelo convite. O peregrino de São Tiago de Compostela.
Encontro. Caminheiro de alma em desalinho, buscando no caminho outro pedaço de si. Solitário, arrasta passos de fé, procurando por quem é, num íntimo encontro só seu. Peregrino em rota marcada, na ânsia da chegada no lugar santo, destino, Santiago. Colo e amparo de todos no desafio. Só num abraço congrega em si cada entrega a combustão. Di, aparta de min o cáliz de ser dos que xogan os dados coa vida dos demais, como un bravo general, como un violento soldado a orde dun coronel. Aparta o cáliz de ser só un sentimento illado, só un berro pola paz, un refén do capital, un clán do proletariado, hoste para contender. Aparta de min o cáliz de ser cómplice interesado, pacifista pertinaz, encubridor pertinaz, comerciante no mercado de atacar ou defender. Aparta o cáliz de ser asaltante ou asaltado, planificador sagaz, barricada militar ou líder desmemoriado, incapaz de interceder. Aparta o cáliz de ser da guerra un refugiado, prisioneiro, funeral, desfile, marcha triunfal, gobernante ou gobernado, autoridade ou poder. Aparta o cáliz de ser un barudo de despacho, un secretario, un radical, un xenocida contumaz, a secas un exilado, enloitado anoitecer. É porque o prende-se com o prazer que me dá a diversificação dos textos e ainda por considerar que temos muitos bons poetas e promissores pensadores. Parabéns a todos nós, uma vez mais. Ora, vou ler então, como é uma época de problemas que estamos a atravessar, políticos, humanos e sociais também, o tema chama-se Pousa os teus problemas. Pousa os teus problemas na almofada dos meus sonhos. Nada é permanente e certo, só a morte. Deixa os teus problemas entre as pedrinhas do muro do desencanto. Larga-os, como quem foge de um canto triste. Esta noite, crava os teus problemas na almofada dos meus sonhos, onde até os mais pequeninos, e são tantos, te poderão abraçar em silêncio, num quê de olhar perdido que chega quase sempre pela janela de um horizonte imaginado. Tu verás que os teus problemas na almofada dos meus sonhos esta noite te servirão de mato. Ben, decimos que a noso centro está en Vigo, en frente de Vialia, e ali estamos preparando a biblioteca de portugués, así que estades todos invitados. Vigo, Vía Norte número 12, baixo, ali donde será o epicentro donde se moverá o selo editorial que vamos a crear. Ben, da paisán esquecida polo homem morto, unha chama rubia do ponto no que as cinzas verteran, nunha tarde sen sol e tristeira, dunha dorna galana e roseira, unhas mans en resposta que apenas sentían o latir que as cinzas encerran, o latir da paixán morrenda, da paixán que por ele tiveran. É o vento que traz a música de lugares que não existem, misturando diálogos e monólogos incompreensíveis. E os labirintos enigmáticos avolumam-se, misturam-se e perturbam a clareza dos dias, em que o sol se encobre
atrás de penumbras que tudo que não compreendemos. Espreitamos a alma da terra e a música sobrevive no sopro de cada árvore, sussurrada de um tempo arquivado na memória. Vou ler um poema meu que se chama Paz de Espírito, uma coisa muito necessária nos dias de hoje, onde as pessoas andam tão agitadas e sem tempo para nada. Então o meu poema é assim: quando o dia se acalma e a noite vem, há uma paz de espírito que adoça o pensamento e nos traz a leveza de um sossego limpo, de uma noite para descansar, para dormir e sonhar até ao amanhecer. A acalmia da vida é um todo em sua junção. Tem seu tempo de experiência, mas é também uma bênção, uma salutar vivência que consola como uma oração. Quando o momento permite e nos lembramos de alguém, é no sossego da noite que sempre o fazemos, agradecendo ou pedindo um bem que tivemos ou não temos. Alguém nos escuta no silêncio, nada nos diz, nada ouvimos, mas o nosso espírito é captado e levado a sério durante esse silêncio, nessa oração, nesse sentir de alma, e é um mistério. Hai que ser breve. Ben, este é do meu libro que saldrá pronto, é o primeiro capítulo do libro, e titúlase Eclipse. Devorou o verano. Negras nubes choran báguas de dor cando murchou a luz do sol. Arroupados polo estrondo dos canóns, emerxeu un manto de tebras, alumeadas polo fulgor do fusil, que cuspe sangue, esgarza a carne, macabra festa da procreación de moribundos, orxía da mutilación de úteros, xera orfos, cría sordomudos, alimenta a fame de odio, rouba vidas e regala morte. É un libro da guerra, e a guerra sempre ten que ser moi forte. Porque é unha... Então, pedi aqui a Ivone para dizer um poema meu, porque eu achei ela extraordinária que ia falar e fiquei admirada, parece que senti-me bem a olhar e ouvi-la, então tenho que ler um poema meu, se faz favor. Portanto, eu apanhei uma nuvem branca, moldei-a a meu belo prazer, transformei-a num brilhante coração e coloquei-o ao meu peito. Nele gravei o teu nome com letras de ouro divino. Musiquei a nossa canção com o nosso amor infinito. Com amor selvagem também. Amor libertino, arrebatador. Amor doce, terno, lindo. Amor no meu coração de ouro fino. É isto? Muito boas tardes. Tu és português. Fala-me português. Vou tentar. Há muitos anos que estou fora. Além disso, boa tarde a todas e a todos, especialmente à Marília e a ti que não te conhecia do Oliveira das Semais. Eu comecei, sim, a ti. Eu venho das terras de Santa Maria da Feira. Não sou de Santa Maria da Feira, sou de Vila da Feira, sem fim. Não somos nós, nem tampouco outro. Talvez não sejamos ninguém, pois estamos em constante mudança. Por momentos somos lutadores, em outros somos cobardes. Procuramos o equilíbrio, mas não o conseguimos. Será de verdade que o buscamos? Por vezes nada sentimos gosto de não ser nada. Ser o reto da indiferença, pilar da indecisão que me separa. A vontade está decidida, estudada para não ser evasiva, de uma vida despegada do ritmo da normalidade. Será que ser normal é ter um destino traçado?
um objetivo bem determinado, ou será tudo o contrário? Ser coerente é ser razoável, é ser razoável. Não queremos ser isso, nem tampouco outra coisa. Só queremos ser o que não queremos, só queremos ser o que não somos. Muito obrigado. Boas tardes aos de nomes. Son Ana María Gamallo. Eu son unha filla de emigración, nada en Cuba, na Habana, Cuba. Escribo en galego e en castelán, porque, claro, as condicións do meu nacemento, a miña primeira palabra foi en castelán. Eu titulo Do tempo que pasa, o tempo que chega. Ai de min, xa ven a vella entre a brétema e a frouma, ven co seu corpo enloitado. Ai de min, non teño acougo. Amoso tempos pasados, esperto a lumbrigar o día, cabelo de ouro, arume a flor mel, esplendor da pel valente erguida. Asomas a vella, estaba dormida, paso dilixente, temperancia chega, pecho o portelo, maldemo que a leve, co seu cheiro acedo cara a min camiña. Nesta noite morna quixera fuxir, cúspolle na cara, trémolle a xiada. Non se esquece, sigue co seu cometido e dime sorrindo, falando baixiño. Esquece da troula, remata o camiño, aminora o paso e ten sentidiño. Ven a min mansiña, non soñes esperta, esmorece a nova e a loumiña vella. Levanta a polveira no seu devanar, non queda portelo que a faga parar. Corre como lume nos follatos secos, e ese arume a leva a cinza ese rayo, ata que a min chegue non se ha de saciar. Eu troular quixera feixes de anos máis. Ai de min, ai ven a vella co seu sonriso enloitado, hei tinguir o teu cabelo coa frescura do orballo.